Namaskar. Continuamos o nosso estudo sobre os dois primeiros passos, os dois primeiros estágios apresentados por Patanjali no Yoga Sutra. Falamos anteriormente as 5 etapas de Yama e a partir de hoje, neste vídeo, falaremos sobre as etapas que estão inclusas em Niyama. E a primeira delas é chamada de Saucha. Saucha significa literalmente limpeza. E quando Patanjali coloca essa expressão dentro do Yoga Sutra, ele se refere a uma limpeza num âmbito mais amplo, mais completo e que traz naturalmente um desenvolvimento para a nossa consciência, um desenvolvimento para a nossa mente, as nossas atividades e claro que isso envolve então dimensões completas do nosso ser. Então a primeira questão que nós devemos entender em Saucha, né, é justamente a limpeza ambiental, de como nós temos a necessidade de viver num ambiente limpo, num ambiente organizado, num ambiente onde haja realmente condições de termos uma organização mental, uma organização física, uma organização prática, funcional das nossas atividades. Então, esse primeiro aspecto de Saucha é justamente termos um ambiente apropriado, um ambiente em que haja uma organização, uma facilidade. O oposto disso, naturalmente, é um ambiente caótico, um ambiente desorganizado, um ambiente onde você perca as suas coisas, tenha dificuldade, às vezes, de encontrar aquilo que você procura. Então, basicamente, é uma organização do ambiente onde você vive. E isto inclui você ter um quarto organizado, a sua mesa de trabalho organizado. Isto hoje em dia é algo muito comum e inclusive tem pessoas que dão cursos para você aprender a manter a organização do seu ambiente e muitas vezes o ambiente de trabalho. O segundo aspecto de Saucha é justamente a limpeza física, a limpeza do nosso corpo. Aquela limpeza que diz respeito à saúde. É natural que o ambiente também ele implica uma qualidade da nossa saúde, mas a saúde do corpo é algo necessário. Então, para que haja uma adequada saúde física, é necessário que haja também a limpeza física. E isto significa, basicamente, higiene do banho, dos dentes, né, a higiene bucal, a higiene também das unhas, enfim, coisas que estão diretamente ligadas e que isso nós aprendemos já desde a infância. Mas, muitas vezes, ao longo da vida, nós acabamos deixando de lado alguns hábitos que são saudáveis, são importantes para a nossa higiene física. Mas é exatamente o aspecto físico, né, de Saucha, dessa limpeza, que o yogi pratica, por exemplo, no seu sadhana, na sua disciplina diária, que inclui o banho logo pela manhã. O banho assim que acorda é feito então a sua evacuação, é feita a higiene do banho, é feita também a higiene digestiva, né, com ingestão de água morna, geralmente com limão, enfim, existem dezenas e dezenas de técnicas para ajudar nesse trabalho da higiene física, da higiene corpórea. E esta higiene física, ela também inclui um aspecto importante, que é de termos a atenção adequada para a necessidade de uso da medicina, do conhecimento médico. Às vezes ocorre uma certa atitude fanática, né, quando nós estamos no yoga, de considerarmos que apenas a prática do yoga ela pode manter a nossa saúde em dia. Mas é importante entendermos que determinadas ações que nós realizamos com o nosso corpo ao longo do tempo, ao longo da vida, ela pode degradar determinados órgãos, determinadas funções. Claro que tudo isso dependendo do hábito que nós tenhamos, do vício que nós tenhamos, né, da ingestão de alimentos que não são benéficos para o nosso corpo, ao longo do tempo isto vai trazer algum prejuízo. Então, nesse caso, faz parte também de Saucha o cuidado e a necessidade que às vezes se faz
presente na nossa vida de recorrermos à ação médica, atuação médica, a um cuidado médico. Então, também se inclui em Saucha o uso de medicamentos quando necessários. E claro que aqui é uma questão às vezes até um pouco ética, mas é importante entender que, dependendo das condições em que nós estamos, nós devemos recorrer à saúde física, à saúde de usos de medicamentos quando necessário e quando isso for parte, né, da sua visão ética, visão também de saúde, certo? Mas isso se inclui, sim, no aspecto de Saucha, da limpeza física, da higiene física, da saúde do corpo. E o terceiro aspecto, que é o mais importante, é justamente o aspecto de Saucha, o aspecto da limpeza ou da purificação mental. E isso implica justamente num desenvolvimento da nossa serenidade. Então nós temos primeiramente o aspecto ambiental, onde nós vivemos, como que esse ambiente influencia a nossa vida, a nossa mente, o nosso estado de consciência, a nossa limpeza. A limpeza física, que inclui os cuidados adequados com a saúde, os cuidados adequados com a higiene física, em todos os seus aspectos do corpo. E, por fim, tudo isto vai também produzir um resultado naquela que é a mais importante das limpezas ou das purificações, que é o equilíbrio mental, a limpeza mental. E esta é talvez, embora a mais importante, é a mais difícil de ser mantida. Porque nós até podemos viver num ambiente organizado, limpo, nós até podemos ter um hábito higiênico, físico, de primeira linha, tomar 3, 4 banhos ao dia, e isto é realmente indicado, mas muitas vezes não temos aquele cuidado necessário com a higiene mental. Assistimos programas que são completamente nefastos, vemos, lemos, né, entramos em relação, absorvemos muitas informações que são nefastas, são perigosas até. Então todo esse trabalho de higiene mental que é imposto, né, de certa forma, pelo Saucha, né, por essa prática da limpeza, ela inclui, no caso, o cultivo de atividades mentais que são favoráveis. A mais importante é a meditação, de você ter uma prática meditativa, isso ajuda a limpar a mente. Mas claro que também só a meditação não é tudo, não é necessário também um cultivo de estudo, de leituras, boas leituras, não qualquer leitura, não qualquer estudo, mas o cultivo de boa música, o cultivo de boas amizades, o cultivo de um relacionamento saudável com a família, com os amigos próximos, né, os cônjuges. Então, tudo que esteja relacionado com a maneira como nós somos, no ambiente em que vivemos e toda essa harmonia, ela inclui a limpeza mental. Contrapondo a isto, nós temos, né, a questão da limpeza mental, é justamente aquilo que envolve valores de moral, valores éticos, valores de princípios também, definem o nível de Saucha, o nível de limpeza que nós temos na nossa consciência ou na nossa mente. Então todo esse aspecto, né, ele inclui hábitos, ele inclui vontades, inclui o cultivo de atividades a nível intelectual, a nível espiritual. Então nós observamos que o nosso ser, ele é toda uma composição, desde o seu aspecto ainda ambiental, espacial, o seu aspecto físico do corpo e seu aspecto mental. Então isto é importante de ser entendido, certo? Muito importante ter o trabalho de limpeza de dentro para fora e criar as condições adequadas para que o corpo tenha este equilíbrio, tenha esta limpeza e também criar as condições para que o ambiente onde nós vivemos, onde nós passamos a maior parte do nosso tempo, tenha também as condições adequadas de equilíbrio, de harmonia, de limpeza. Então é isto, a informação mais importante sobre Saucha. Até a próxima. Namaskar.